Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. Preparei hoje para vocês uma aulinha muito especial, o passo a passo completo desse modelinho aqui, que tem causado agito aí nos grupos do Facebook, que é o modelinho coração vazado. Os créditos vão para a artesã Almerinha pelo modelinho maravilhoso. Pessoal, a aula vai ficar um pouquinho mais longa, tá? Por quê? Eu resolvi fazer para vocês o passo a passo completo, para que vocês não precisem esperar até a próxima videoaula para conseguir aplicar no chinelo e venderem os seus trabalhos, tá? Então, vamos fazer o molde, a aplicação e ao longo do vídeo eu vou dar dicas incríveis para vocês, tá? Então, assistam todo o vídeo que a aula está super completa, tá? Em troca, eu peço para vocês curtirem, compartilharem todos os grupos que vocês participam, Facebook, WhatsApp, pois tem muitas artesãs procurando a videoaula desse modelo. Assim, vamos ajudá-las a terem acesso a esse vídeo. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal e vamos bater a meta de 100 mil inscritos. Combinado, meus amores? Conto com cada um de vocês. Deixem comentários se vocês gostaram da aula. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários que assim que possível eu respondo vocês. Vamos lá então, meus amores, para começar a aulinha dessa perfeição. Então, meus amores, vamos falar aqui dos materiais que nós vamos precisar. Vou utilizar fio de seda de 1 milímetro e fitinha para poder encapar o coração, tá? Meus amores, é muito importante que vocês encapem ele, tá? Depois, ao longo do vídeo, eu vou falando e explicando o porquê, tá bom? Eu peguei aqui os dois no mesmo tom. O ideal é que sejam no mesmo tom. Se você não encontrar, pode utilizar no tom mais aproximado que você conseguir. Essa minha fitinha, ela é bem fininha, mas se você não encontrar dessa, pode ser aquela um pouquinho mais grossa. Vamos precisar aqui também de strass em metro, tá, pessoal? O tamanho que vocês tiverem aí à disposição. Pérolas de número 6 e 2 de número 8 para nós fazer um detalhe no nosso coração. Vou precisar também de cola instantânea. Meus amores, eu escolhi como base a garrafa PET, tá? Ao invés do acetato. Por quê? Porque a garrafa PET é um material muito fácil de ser encontrado e também de custo muito baixo, quase praticamente zero, tá? Então, o ideal é que vocês utilizem ela na cor incolor, transparente, mas se vocês não conseguirem, pode ser a verde também, porque nós vamos encapar muito bem ela, tá? Vamos precisar de uma fita para fixar o molde, para nós fazer o recorte. Papel e caneta. Vamos precisar também de uma fita métrica ou uma régua para estar tirando as medidas. Vamos precisar de tesoura e uma agulha com mais ou menos 1 metro de fio duplo, tá? O nylon 0,35. Então, pessoal, a primeira coisa que nós iremos fazer será o molde, tá? Eu vou mostrar para vocês um coração aqui que eu fiz. Foi um dos primeiros que eu fiz, porém ele ficou com uma medida muito grande, tá? Então, eu só estou mostrando aqui como é que ele vai ficar, porém menor, tá? Olhem, o acabamento dele ficou maravilhoso, ficou perfeito esse modelinho. Esse aqui eu vou estar desmanchando, tá? Não vou utilizar porque ele ficou muito grande, mas deixei para mostrar para vocês porque vai ser exatamente igual a este, porém menor que nós estaremos fazendo, tá? Vamos fazer então o desenho aqui do nosso molde. Vamos pegar o papel dobrado ao meio. Eu peguei uma cartolina aqui rosa para não ficar na mesma cor do meu fundo branco, tá? Meus amores, muito importante vocês fazerem a medida bem certinho, tá? Eu já tenho um molde aqui que eu fiz, vou mostrar para vocês. Eu fiz o molde medindo não somente assim na correia fora do pé, tá? Eu coloquei o chinelo no pé e fui posicionando para poder tirar as medidas bem certinho do coração, para que não ficasse muito pequeno ou muito grande, tá? Nem muito estreito, nem muito largo. Então, a primeira dica que eu dou para vocês, coloquem o chinelo, pode ser no pé de vocês, e posicionem o molde para ver se ele vai chegar de lado a lado na hora que vocês colocarem no pé o chinelo, tá? Não adianta só fazer o chinelo lindo e na hora que a cliente colocar, ficar muito esticado ou muito encolhido. Primeira dica de ouro para vocês, coloquem no pé antes de finalizarem a aplicação no chinelo para ver se vai ficar realmente bem certinho, tá?
Vamos estar então fazendo as medidas. A altura aqui do coração que eu vou trabalhar será de 7 centímetros, tá? Medi, o primeiro que eu fiz com 8, ficou muito grande, que é o que eu mostrei pra vocês, então eu reduzi 1 centímetro e ficou perfeito, tá? Então, como é que vocês vão marcar o papel de vocês para fazer o molde? Vamos fechar ao meio e vamos usar bem a pontinha aqui do papel. Vamos posicionar aqui a régua ou a fita métrica que vocês estiverem utilizando e vamos marcar, tá? Vamos marcar aqui 7 centímetros. Nesta mesma marcação, eu vou vir em linha reta, marcando 5 centímetros para a lateral. Lu, por que 5 centímetros? 5 centímetros será a nossa largura, que ao total ficará com 10. Como estamos com o papel dobrado, vamos marcar 5 e depois, quando nós abrir, ele ficará com um total de 10 centímetros, tá? Aqui, acima dessa marcação, eu fiz uma marcaçãozinha aqui só para mim saber até onde eu posso vir com a voltinha do meu coração, tá? Então, eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui de 2 centímetros, tá? Que vai ser a altura aqui que nós vamos vir, tá, pessoal? Olhem só, aqui tá minha marcação, vai ser a altura de até onde eu vou vir com uma voltinha. Feito isso, se você quiser, você pode desenhar com um lápis ou uma caneta. Eu não vi necessidade, porque é só você seguir essa marcação que vocês irão conseguir fazer o molde bem certinho. Como é que a gente vai recortar? Vamos partir aqui do cantinho, da pontinha do molde e vamos vir contornando essa marcação. Preciso respeitar ela, então vou vir aqui, olhem só. Bem ali no final da minha marcação e vou vir por cima da marcação ali dos 2 centímetros que eu fiz. Vou vir descendo e o meio do meu coração precisa ser lá no 7, tá? Olhem só. Feito dessa maneira, ficou assim o meu molde, ficou perfeito. E agora, nós somente precisamos vir e marcar a bordinha. Segunda dica de ouro que eu dou aqui para vocês. Lu, qual a largura que eu irei fazer na bordinha aqui? Depois nós vamos recortar para ficar o efeito de coração vazado, amores. A nossa segunda dica, como é que nós vamos estar fazendo a bordinha aqui do nosso coração? Se você pegar a régua e medir na Havaianas Slim, vai dar 1 centímetro. Se você pegar o Havaianas Top, vocês terão a medida maior de 1,5 centímetros, tá? O que que acontece? Se vocês seguirem essas duas marcações, o coração de vocês vai ficar mais largo do que essas medidas. Por exemplo, eu quero que a bordinha do meu chinelo fique com 1 centímetro para aplicar na Havaianas Slim. Quanto mais fininha ficar a borda, mais delicado vai ficar o trabalho de vocês, tá? Então, a dica que eu dou aqui para vocês, ao invés de vocês estarem marcando 1 centímetro para a Havaianas Slim, vocês marquem apenas 7 milímetros, tá? 7 milímetros. Por que, Lu? No momento em que nós vir envolver o molde com a fita, depois vamos envolver o molde com o fio. Ele vai aumentar essa largura, concordam comigo? Assim, nós teremos o nosso 1 centímetro para a Slim. Para a Havaianas Top, a mesma coisa, você reduz 3 milímetros, ao invés de 1,5, você faz com 1,2, tá bom? Essa é uma dica para vocês, mas fica a critério de vocês fazerem conforme estou ensinando ou conforme vocês acharem melhor. Aqui, meus amores, para nós marcar a bordinha, como é que vocês irão fazer? Vocês irão pegar a régua ou a fita métrica e marcar aqui, pessoal, ó, 7 milímetros, bem aqui no meinho, ó. Abre o coração para facilitar e você precisa marcar nessa direção aqui para lateral, olhem só. Marquei ali, 7, você faz um risquinho aqui, ó. Vou trazer o meu risquinho aqui para o meio, ó. E depois venho para o outro lado e faço a mesma marcação, respeitando os mesmos 7 milímetros, tá, pessoal? Precisa sempre respeitar ali a marcação. Deixa eu marcar aqui. Feito isso, o que que vocês vão fazer? Pega aí, vai fazendo algumas marcações aqui para você, para servir como uma orientação para você seguir recortando, tá? Faz alguns pontilhados aí,
para te ajudar na hora de recortar, tá? Você pode fazer assim por toda a volta e aqui no meio também, tá, pessoal? Olhem só, vem aqui e marca bem aqui no meinho, é muito importante para poder ficar exato o molde de vocês. Vocês vão fazer esse tracejado por toda a volta, fechar e recortar o coração de vocês, tá? Eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês, tá? Vou só iniciar, vocês vão seguir aqui essa primeira marcação e vão seguir recortando o seu molde. Já volto com vocês. Prontinho, meus amores, olhem só como é que ficou meu molde. Perfeito. Se você vê que ficou alguma bordinha mais grossa, você fecha novamente e ajusta o seu molde, tá? Não tem problema. Agora, aqui é o momento que nós vamos transferir esse molde para a garrafa. Como é que a gente vai fazer? Pega a garrafa, posiciona o molde e aqui nós vamos colar ele com a fita. Aqui é bem importante que o molde fique bem retinho na garrafa, tá, pessoal? Então, você pega a fita e cola bem coladinho aqui. Eu já volto, vou colar o meu aqui e volto para mostrar para vocês e nós fazer o recorte. Aqui, pessoal, vim mostrar para vocês como é que eu vou fazer a colagem, tá? Aqui, meus amores, segura bem firme o molde e você vai passando a fita, tá? Para que fique bem ajustadinho. Faz isso nos dois lados. É bem fácil de fazer essa parte, só precisa um pouquinho de cuidado, porque a garrafa, ela é mole, então ela fica se movendo. Olhem só. Colei aqui o molde. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou recortar novamente, tá? Então, vocês peguem e recortem. Cuidado com as bordinhas, tá? Recorta toda a parte de fora, com bastante cuidado. E depois nós vamos vir e recortar a parte de dentro. Eu vou recortar o meu aqui, tá? Não vejo necessidade de mostrar, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Só recortar toda a volta. Retornando, meus amores, aqui com o molde já recortado, agora é só vocês virem e recortar a parte de dentro também, tá? Exatamente igual fizemos o molde de papel, vocês vão fazer aqui recortando a garrafa. Para adiantar o nosso trabalho, eu já tenho um aqui recortado e agora nós já vamos vir encapando o trabalho, tá? Por que que eu falei para vocês que é muito importante vocês encaparem? Eu fiz o meu primeiro molde e não encapei, tá? Fiz ali como teste para ver qual era a melhor maneira de fazer. Sem encapar, meus amores, ele não fica com um acabamento perfeito. Por quê? Como a garrafa tem um material liso, o fio de seda ele desliza na garrafa, porque ele não tem onde aderir. Então, por mais que vocês fechem bem fechadinho na hora de passar o fio, nas voltinhas ele vai abrir e vai ficar um monte de fio encavalado aqui, tá? Logo, não vai ficar delicado, não vai ficar com um acabamento legal. Então, fica a dica para vocês, encapem o coração. Eu vou utilizar aqui a fitinha, aquela bem fininha, vocês podem utilizar uma mais grossa se vocês não encontrarem dessa, tá? Como é que a gente vai fazer? Primeira coisa, precisamos selar a fitinha aqui, tá? Queimando a pontinha. Depois, vamos pegar a colinha instantânea e vamos grudar essa ponta da fita aqui no molde, tá? Na nossa base. Coloca um pinguinho de cola bem pequenininho só para fixar aqui, tá? Não se preocupem, porque depois a gente vai vir com o fio de seda por cima. Isso aqui vai ficar bem firme. Já colei aqui, agora eu vou vir encapando toda a minha base, tá, pessoal? Precisa ficar bem encapadinha. Você vai passando com a fitinha, olhem só, e vai dando uma firmadinha, tá? Não precisa puxar demais. É só vocês irem firmando bem, para que fique com um acabamento bem perfeitinho. Vai com cuidado, que vocês irão conseguir fazer. Olhem só como é que vai ficando aqui, tá? É bem importante que fique bem fechadinho os espacinhos aqui do coração, que não fique aparecendo o fundo, que no caso é a garrafa, né, meus amores? Então, aqui, meus amores, vocês sigam enrolando todo o coração, tá? Eu vou enrolar toda essa parte reta e volto aqui na voltinha para quem ficar com dúvida, tá? Já volto com vocês. Aqui na voltinha, meus amores, é a mesma coisa, tá? Daí vocês vão ajustando a fitinha aí para que fique bem perfeitinho
o contorno, tá? Cuida para não ficar com fita muito encavalada, tá? Muito embolada uma por cima da outra. Vai sempre seguindo bem direitinho para ficar bem fechadinho. Olhem só como é que tá ficando o meu aqui. Olhem só, tá quase pronta toda a lateral. Eu vou seguir e volto com vocês aqui na pontinha, no meinho do coração. Aqui, meus amores, estou bem no meinho, tá? Então, eu rolei bem firme aqui. Agora, eu vou vir com a fita e vou para o outro lado. Olhem só. Vou fazer este movimento aqui, vou lá para o outro lado. Agora, eu vou vir e vou passar aqui por cima dessa pontinha aqui, pessoal, olhem só. Só ajustar aqui. Você vai vir e passar aqui por cima por umas 3 vezes, tá? Por quê? Para que não corra o risco de ficar machucando, pegando no pé a pontinha aqui do coração. Não se preocupem com as bordinhas, que depois nós vamos ajustar, tá? Então, passa aqui por 3 vezes e ajusta bem, tá? Firma bem. Olhem só, passei por aqui por umas 3 vezes. Agora, eu vou vir e vou fechar aqui esses espacinhos. Olhem só, vou colocar aqui um pouquinho de cola instantânea, não precisa muito, tá? É só pra fixar ali, ó. Ó, passa a fitinha e segura, tá? Passa e segura um pouquinho pra colar. Agora, vou vir passando novamente e vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Olhem só, vim com a fita pro lado de cima, vou colocar um pinguinho de cola ali, aí você vai vir com a fita novamente e fazer a mesma coisa ali, pessoal, olhem só, tá? Cuida pra não colar o dedo. E vai fazer a mesma coisa, colou ali, agora é só você vir e seguir enrolando a outra lateral do coração. Aí, você ajusta bem aí, tá, pessoal? Pra ficar um acabamento bem direitinho. Deixa eu ajustar aqui e mostrar como é que ficou lá do outro lado pra vocês. Olhem só, depois aqui nós vamos fazer o acabamento com o fio de seda passando por cima. Agora, aqui é só seguir enrolando todo o restante do molde de vocês. E chegando lá embaixo, eu volto para nós fazer a pontinha aqui de baixo, tá? Chegando aqui no meinho, meus amores, olhem só, já fiz toda a volta do meu molde, olhem só como é que ficou. Aqui, vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, tá? A gente vai passar aqui por 3 vezes por cima dessa pontinha. Passa e vai ajustando aí a fitinha, tá? Passa por umas 3 vezes, segura bem firme, tá? Vai apertando bem, mas não com tanta força, tá? Vai ficar assim, essas beiradinhas. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai dar o acabamento aqui. Coloca um pouquinho de cola instantânea aqui pra fixar essa fita. E vamos fazer o acabamento, ó. Passa a fita e segura um pouquinho aqui. Passou a fita e segurou. Agora, vamos vir aqui por dentro e vamos fazer o outro lado. Não se preocupem, porque aqui vai ficar um pouquinho embolada a fita, mas depois a gente vai vir e fazer o acabamento aqui com o fio de seda, ó. Passou ali, segura com o dedo, tá? Cuida pra não colar o dedo, tá, pessoal? Ó, deixa eu só desenrolar aqui e já mostro pra vocês. Olhem só como é que ficou aqui o meinho. Agora, aqui eu vou vir e enrolar essa fitinha novamente aqui no meu molde. Agora, aqui você vem e enrola mais algumas vezes e vamos fazer a selagem da fita para nós cortar ela aqui, tá? Ó, enrola ela e vamos cortar. Corta com um pedacinho a mais. Vou trazer aqui para trás e vou colar essa pontinha. Coloca cola e vem e faz a colagem. Eu vou utilizar a tesoura aqui para mim não colar meu dedo. E fiz a colagem aqui da pontinha, tá? Se ficou alguma fitinha assim, pessoal, você pode vir com o isqueiro e fazer o acabamento, tá? Ó, dá uma leve queimadinha, vem e faz o acabamento. E ficou dessa maneira aqui, tá, pessoal? Nas pontinhas e nos cantinhos vai ficar a fita um pouquinho emboladinha assim mesmo, tá? Não tem problema. Depois a gente vai vir e fazer o acabamento com o fio de seda, tá? Não se preocupem. Por isso que é importante que a cor da fita seja da mesma cor do fio. Agora aqui, meus amores, nós vamos começar a contornar o nosso coração.
com o strass e o fio, tá? Vocês podem pegar aí uns 5,5 metros de fio de 1 milímetro, tá? Como é que a gente vai fazer? Eu vou amarrar aqui o meu fio, olhem só, eu fiz um bolinho de fio aqui, vou pegar uma outra fitinha e vou amarrar. Olhem só, amarrei aqui para poder facilitar, tá? Senão fica muito fio pra gente passar e a gente acaba se atrapalhando. Aqui, pessoal, nós vamos prender o nosso fio nesta lateral e vamos partir desta outra lateral para começar, tá? Então, você vai amarrar aqui mesmo o fio, tá? Faz um nozinho normal. Faz um nó, aperta bem e depois faz mais um nozinho. Não se preocupem que depois a gente vai vir e arrematar por cima desse fio, não vai ficar aparecendo, tá? Aperta bem aí esse nozinho, tá, pessoal? Olhem só, amarrei, o nozinho ficou lá pro outro lado. Se você quiser começar de outra maneira, podem ficar à vontade, tá, pessoal? Depois a gente vai vir e vai enrolar aqui por cima desse fiozinho, não vai ficar aparecendo, tá? Aqui, pessoal, dei 2 voltas somente no coração, tá? Sem o strass. Agora, eu vou vir e vou posicionar aqui. Lembram que eu falei que precisamos ficar com um strass bem aqui no meio, então eu vou vir e vou enrolar aqui nesse espacinho para ficar com um strass para esta lateral e um strass no meio. Aqui eu vou enrolar 2 vezes por cima do strass, prendendo ele aqui. Olhem só. Vai ficar assim. O que eu vou fazer agora? Vou vir aqui por cima e vou levar o fio lá para o outro lado, olhem só. Agora, eu vou vir aqui para o outro lado e vou começar a enrolar do mesmo jeito. Vou enrolar 2 vezes aqui por cima do strass, agora na outra lateral. Aí, vocês vão seguindo conforme vocês vão vendo a necessidade aí no trabalho de vocês, tá, pessoal? Não tem uma regra, vocês podem fazendo do jeito que vocês forem achando que o acabamento vai ficando melhor aí pra vocês, tá bom? Vocês podem fazer somente com a manta de strass, somente com o strass em metro, sem as pérolas, mas eu vou fazer aqui com o fio de pérolas pra vocês e vai ficar maravilhoso o resultado, tá? E vamos enrolando. Aqui eu vou trabalhar da seguinte maneira, meus amores. Vou enrolar 2 vezes por cima do strass e vou enrolar 2 vezes por baixo. Mas, como eu falei, não é uma regra. Vocês podem vindo como é que vai ficando melhor aí o trabalho de vocês. Olhem só. E fiquei ali com o strass no meinho, como eu falei para vocês. Aqui não tem mistério, tá, meus amores? Vocês vão enrolando sempre 2 por baixo e 2 por cima, ou conforme a necessidade de vocês aí, até aqui. Quando chegar lá na viradinha, eu volto para mostrar para vocês como é que eu faço, caso alguém tenha alguma dúvida. Mas dessa maneira aqui, não tem erro, é bem fácil. Vou seguir enrolando o meu aqui e já vou voltar com vocês. Aqui na voltinha, meus amores, vocês vão seguir do mesmo jeito, tá? Olhem só como é que está ficando. Perfeito, aqui a parte de trás. Aqui vocês vão seguir da mesma maneira e vocês vão vendo a necessidade de passar 2 vezes por baixo ou 2 vezes por cima. Chegando aqui no meio, eu volto para mostrar para vocês como é que precisa ficar para o acabamento que nós vamos fazer com as pérolas depois, tá? Mas aqui na viradinha, na voltinha, é do mesmo jeito que eu estava fazendo aqui, tá? Vou passando 2 vezes por baixo, 2 por cima. Havendo necessidade, eu vou alterando a quantidade. Aqui, meus amores, vocês precisam posicionar uma pedrinha do strass de modo que fique bem aqui no meinho, tá? Vocês vão ajustando aí, precisa de ter um pouquinho de calma aqui nessa parte, para que a pedrinha fique posicionada bem ali no meio. Então, você vai com um jeitinho, passando o fio e posicionando ali. Tem que ser com bastante calma aqui nessa hora, para poder ficar bem feitinho o acabamento aqui, tá? E você vai posicionando para ficar com uma pedrinha ali bem presinha no meio. Retornando aqui um pouquinho antes de finalizar com vocês, tá, meus amores? Olhem só, eu fiz toda a viradinha ali do coração e depois segui fazendo do mesmo jeitinho que eu fiz do outro lado. Eu só vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, lembram daquela pontinha de fio que havia ficado sobrando? Eu vou vir aqui e vou colar ela pra depois vir fazendo o acabamento por cima, tá? Então, você vem e coloca um pouquinho de cola instantânea e ela vai ficar coladinha. Agora, aqui a gente vai seguir enrolando por cima dela
para fazer o acabamento e ela não ficar ali sobrando. Chegando aqui no final, meus amores, vou dar uma dica de ouro para vocês. Essa dica aqui é incrível. Eu sempre que preciso fazer alguma união de strass, eu utilizo essa técnica aqui. O acabamento dela fica perfeito. Geralmente aqui nessa parte nós cortaríamos o strass para fazer o acabamento aqui do trabalho, né? Certo? Porém, aqui eu não vou cortar o meu strass. Olhem só, essa dica que eu vou dar aqui para vocês vale ouro, meus amores. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui a minha tesourinha ou um alicate e vou abrir as garrinhas da caixinha, vamos dizer assim, do strass, tá? Eu vou abrir as garrinhas e vou retirar esse strass daqui. Por que que eu vou fazer isso? Agora eu vou pegar o alicate com cuidado e vou abrir essa caixinha. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou desconectar aqui. Observem que o que prende um strass ao outro é esse conectorzinho de metal. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir e vou desconectar aqui da caixinha e vou conectar. Eu vou vir e vou desconectá-lo aqui da caixinha. Observem que ficou ali um detalhezinho, digamos, parece a letra T, né? Ele é um conector. O que que eu vou fazer aqui agora? Lembram que eu falei para vocês deixarem um strass para o lado de cá? Eu vou abrir essa caixinha também e vou retirar esse strass e vou fazer a união conectando as duas caixinhas, tá? Retirei aqui meu strass. Agora eu vou, com a ajuda do alicate, vou abrir a caixinha com cuidado, tá, pessoal? Olhem só ali. Abrir a caixinha, certo? O que que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte aqui. Primeiro, nós precisamos aqui, pessoal, olhem só. Vamos enrolando o fio aqui por baixo. Aqui eu preciso enrolar ainda mais uma vez por cima, para que dê bem certinho lá meu acabamento, tá? Então, vem aqui por cima. Agora, tenho essa última pedrinha aqui, eu preciso enrolar por baixo. Aqui eu vou enrolar só uma vez por baixo, para poder dar bem certinho aqui o meu acabamento. Então, venho e enrolo aqui uma vez por baixo. Puxo aqui o meu fio. E agora, aqui, sim, eu vou fazer a conexão dos dois strass. Vou pegar ali, olhem só o conectorzinho. Você vai vir e encaixar aqui nessa caixinha à frente que nós abrimos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem direitinho para vocês aqui. Vocês estão vendo esta caixinha aqui, né? Eu vou abrir ela um pouquinho mais para facilitar aqui. Abri ali a caixinha. Vou pegar o conector e vou encaixar ali, pessoal. Olhem só. Vocês estão vendo lá embaixo se mexendo? Conectei ali, você precisa encaixar bem encaixadinho, você vai vir e fechar a caixinha novamente. Fecha bem para não ter perigo de abrir. E ficou ali conectado as nossas duas pontas do strass, ficou sem nenhuma emenda. O que que eu vou fazer agora aqui? Vou vir e fazer o acabamento. Lembram que eu passei por baixo? Agora eu vou vir aqui com o meu fio, vou abrir um espacinho aqui e vou passar ao menos uma vez por cima aqui dessa conexão que eu fiz. Deixa eu puxar aqui meu fio. Puxei aqui o fio e ficou desta maneira aqui. Olhem só, ficou perfeito. Vou deixar esse fio reservado aqui para mim fazer o acabamento depois e vou fazer o seguinte agora. Vou recolocar o strass. Aqui é só você colocar ele novamente ali na caixinha. E com a ajuda do alicate, você vem e fecha as garrinhas. Mais uma dica aqui valiosíssima para vocês. Sempre que vocês trabalharem com strass em metro, é indispensável vocês fazerem a colagem desses strass, tá? O que que acontece? Esse material, ele é bem sensível, tá? Qualquer coisinha que enrosca nas garrinhas, ele abre e a cliente vai sair perdendo as pedrinhas. Então, o que que eu sempre faço quando trabalho com strass em metro? Pego essa colinha aqui, a minha tá bem velhinha já, que é a cola legítima. Você vai pegar e colar todos os strass. Ai, Lu, dá muito trabalho.
Dá um pouquinho de trabalho sim, meus amores, mas capricho dá trabalho. Então, acostumem-se a ter um pouco mais de trabalho se vocês querem ter excelência no trabalho de vocês. Cola todas as pedrinhas. Pode dar até 2 mãos. Ela vai ficar branquinha sim, mas depois ela fica incolor, tá? Então, mais uma dica valiosa para vocês. Voltando aqui. Já recoloquei a pedrinha, já fiz o acabamento aqui, olhem que lindeza que ficou. Agora eu preciso vir e arrematar esse fio, correto? Como é que a gente vai fazer aqui? Vou virar aqui o meu trabalho. Aqui para fazer o acabamento, meus amores, eu passei com o fio na agulha, tá? Queimei a pontinha, passei na agulha, vou cortar ela porque facilita na hora de passar, tá? E eu vou vir com uma agulha e vou esconder esse fio por baixo dos fios que eu passei aqui no coração, tá? Ó, você vai passando com cuidado e leva ele lá o mais longe que você puder. Ó, vai passando por baixo aí do fiozinho, com cuidado. Ó. Então, meus amores, ficou prontinha a parte do strass. Olhem só, você pode trazer o strass aqui para essa borda de dentro do coração, porque agora nós vamos vir com as pérolas, tá? Então, você pode trazer todas as pedrinhas aqui, bem pro lado de dentro do coraçãozinho. Vamos pegar agora o fio, 1 metro de fio, e vamos começar a costurar as pérolas. Peguei aqui, pessoal, a agulha com o fio, tá? Vamos prender esse fio aqui na fita. Observem, vamos começar aqui nessa primeira lateral. Você vai com a agulha passar por baixo da fita, lá por baixo da fita, prendendo o fio. Vamos puxar com cuidado e vamos dar aqui um nozinho. Você vai dar um nó, depois você vai dar mais um nó, dando 3 laçadinhas por dentro do nozinho, vai ficar um nozinho triplo. Pega o alicate e precisa puxar bem esse fio, tá, pessoal? Para não ter perigo de arrebentar. Feito isso, vou passar com a agulha por baixo do fiozinho de seda ali, tá? Estou bem aqui, logo que eu comecei a enrolar aqui o fio, tá, pessoal? Para vocês se localizarem. Vou cortar aqui essa pontinha que ficou sobrando. E agora, vamos começar a conduzir as pérolas. Coloca uma pérola número 6 na agulha e observem aqui. Vamos sempre pulando 2 fiozinhos de seda e passando por baixo do próximo. Pega a agulha e somente passa por baixo do fio. Não precisa costurar as pérolas uma a uma, tá? Dessa maneira que eu vou ensinar, fazendo com o fio conduzido, ela fica com o alinhamento perfeito e super segura. Olhem só. Coloca a pérola e dá uma leve puxadinha, vai ficando desta maneira aqui. Coloca a pérola na agulha, sempre aqui, ó, pula 1, 2 e vem por baixo do próximo. Sempre dessa maneira. Dá uma leve puxadinha para ela se ajustar e encaixar bem perfeitamente ali. Coloca a pérola, pula 2 e vem por baixo do próximo. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que está ficando. Olhem só, alinhamento perfeito, acabamento maravilhoso. Vai ficar divino esse coração requinte. Olhem só, passa por baixo, pula 2, vem por baixo do próximo. Entenderam aqui, meus amores? É sempre desta mesma maneira que nós iremos fazer, tá? Eu vou seguir fazendo aqui até chegar lá na viradinha, tá? Chegando lá eu volto com vocês, mas não vai mudar nada, tá? Eu só vou mostrar mesmo pra caso fique alguma dúvida. Olhem só, vai sempre dando leve puxadinhas para que fique esse acabamento maravilhoso aqui. Sempre do mesmo jeito por todo o comprimento do coração. Eu vou fazer mais algumas vezes e eu volto quando chegar aqui. Pessoal, olhem só a perfeição que está ficando este acabamento. Como eu falei para vocês, quanto mais fininha ficar a borda, mais delicado ele vai ficar. Olhem só, aqui vai ficando, se encaixando perfeitamente as pérolas. Você vai cuidando, se for necessário pular somente um fiozinho, você pula somente um, tá? Você precisa ir
visualizando o seu trabalho e vendo a necessidade do seu acabamento aí, tá? Embora a gente esteja fazendo juntinhos, às vezes dá variação de um trabalho para o outro. Então, vocês peguem a ideia aqui, como estou passando para vocês, e adaptem aí para o trabalho de vocês. E vai fazendo com toda a delicadeza, com todo o carinho, para o seu trabalho ficar perfeito. Olhem só essa viradinha aqui. Maravilhosa! Eu vou seguir e volto com vocês aqui no meinho. Aqui, meus amores, olhem só como é que está ficando. Lembram que eu falei para vocês que precisávamos ficar com uma pedrinha bem aqui no centro, né? Agora aqui, eu vim passando as pérolas até aqui o final dessa voltinha, coloquei uma pérola e vou vir aqui, ó, no primeiro fiozinho que eu passei lá na outra lateral. Vou passar com cuidado aqui, eu vou posicionar essa pérola bem aqui no meinho do meu coração. Aí, você precisa ir ajustando o seu trabalho, como eu falei para vocês. Olhem só, agora eu vou partir para outra lateral, vou fazer do mesmo jeitinho e chegando aqui no final eu retorno. Retornando aqui, meus amores, olhem só como é que ficou o meu coração. Maravilhoso, como eu falei para vocês, as bordinhas ficou perfeitamente perfeito. Aqui no final, como eu ia fazer? Aqui no final, meus amores, eu vou colocar uma pérola 4, uma pérola 8 e uma pérola 4, tá? Eu iria colocar somente uma pérola 8 para dar um destaque no trabalho, porém, vai ficar um espaço um pouco maior. Então, eu completei com umas pérolas de número 4. E vou passar aqui por baixo desse primeiro fio da outra lateral e vou puxar aqui o fio. E vai ficar desta maneira aqui. Olhem só que destaque maravilhoso, fazendo aqui o meinho do nosso coração. Feito isso, preciso arrematar o fio. Vamos fazer da seguinte maneira, vamos passar com agulha por baixo aqui dos fios e da fita. Passa com agulha com cuidado. Puxa aí para firmar bem o trabalho, olhem só. Perfeito. E agora, eu vou trazer esse fio para o lado de trás, tá? Vou com a agulha trazer para o lado de trás e vou amarrar aqui na fitinha. Ó, puxei bem. Agora, eu vou fazer um pontinho aqui na fitinha, tá? Ali por baixo. Ó, vai ficar uma laçadinha, eu passo por baixo aqui por 3 vezes. Por dentro, aliás, por 3 vezes e puxo o fio. Pego a agulha e passo novamente aqui por baixo dos fios e da fita. Feito isso, puxa bem e corta. E está prontinho o nosso coração. E agora, nós vamos fazer a aplicação dessa perfeição na correia do chinelo, tá? Vou aplicar no Havaianas Slim, vou utilizar 6 metros mais ou menos de fio, tá? De 1 milímetro. Primeira coisa aqui, pessoal, já retirei aqui a marca do chinelo, cortei o meu fio e vou unir as duas pontas, tá? Vou segurar dessa maneira aqui a minha laçadinha e vou introduzir aqui a correia do chinelo e vou buscar aqui essas duas pontas, tá? Puxa aí o fio e vai ficar dessa maneira aqui, ó, preso aqui na correia. Vamos dividir um fio para cada lado, vamos começar a trabalhar por uma das laterais. Ó, segura firme, tá? Vai ficar assim. Você vai vir e posicionar o coração aqui. Precisa ficar bem certinho ali, ó, bem no meinho. Você vai pegar a primeira lateral, segurando bem firme e vamos começar a enrolar. Primeira volta aqui por cima do coração. Olhem só, por cima. Você vai segurando o fio bem firme. E agora, eu vou vir por baixo do coração, tá? Somente na correia. E vou enrolar aqui por algumas vezes, tá? Você vai enrolando e vai vendo quantas vezes você vai precisar enrolar até chegar no próximo espaço que você vai passar por cima. Olhem só, vou passar sempre aqui por cima do espacinho entre o strass e a pérola. E olhem só como é que vai ficando lá na correia. Vai sempre segurando o trabalho bem firme para que não se mexa ali a parte do meinho do coração. Uma volta por cima, prendendo o coração, e 3 voltas mais ou menos, você precisa ver aí no seu trabalho quantas você vai precisar dar na correia. Aqui no meu está dando por enquanto 3 e uma por cima.
E é dessa maneira super fácil que a gente vai prender o coração aqui na correia. O mais chatinho é o início ali, bem na viradinha, e depois é bem mais rápido para vocês fazerem. Olhem só como é que vai ficando. Lu, até onde vou enrolar? Aqui, meus amores, até onde vocês deverão enrolar o fio. Vocês irão posicionar o coração na correia e irão enrolar até aqui, ó, até a parte reta. Quando começar a voltinha, vocês irão parar. Olhem só como é que vai ficar. Precisa ficar assim, meus amores. Perfeito. Olha só como é que vai ficando aqui. Na parte de baixo, bem fechadinha. Aqui a lateral perfeita também. E é assim que precisa ficar, tá? Eu vou fazer mais uma aqui com vocês. E depois eu vou adiantar o meu, porque não tem nenhum mistério aqui, tá? Vou enrolar aqui por 3 vezes na parte de baixo. E depois uma vez por cima, olhem só. Uma vez por cima. Puxo aqui o fio e venho novamente, 3 vezes por baixo. Certo, meus amores? Eu vou fazer essa lateral com vocês e depois a outra vocês irão fazer sozinhos, tá? É da mesma maneira, não tem mistério aqui. Você vem e passa aqui uma vez por cima. Tá bom, meus amores? Olhem só, já estou aqui, agora eu vou vir enrolando até aqui. Chegando bem aqui na reta, eu volto com vocês. Aqui, então, meus amores, eu vim enrolando até aqui, pessoal. Olhem só, até aqui, bem onde começa a viradinha. Olhem só, deixa eu mostrar pra vocês. Aí, vocês vão observando aí o trabalho de vocês. Vim até aqui. Agora, eu vou começar a enrolar o fio somente na correia e depois eu vou prender o strass, tá? Eu vou utilizar aqui somente uma carreirinha de strass bem no centro da correia, porque o meu strass ele é um pouquinho mais grande. Se eu colocar 2 aqui, vai ficar muito carregado aqui a correia, tá? E vai perder a delicadeza do trabalho. Então, venho aqui enrolando, vou cuidar aqui até onde finaliza o coração, para mim vir com o strass, para não ficar dando atrito ali entre o coração e o strass e acabe estragando o trabalho. Ó, enrolei bem, agora vou posicionar o strass e aqui eu vou seguir enrolando até lá no final, tá? Aí, se vocês estiverem utilizando a manta de strass ou strass em metro, aí vocês vão fazendo a lateral de vocês conforme vocês escolheram aí o material para trabalhar. Eu vou enrolar o meu aqui e chegando lá no finalzinho, eu retorno para mostrar a primeira lateral pronta, tá bom? Já volto com vocês. Olhem só, fiz dessa maneira aqui, tá? Coloquei só um detalhezinho de strass aqui no centro da correia. Agora, aqui eu vim enrolando até que no final vou arrematar. Faço uma voltinha aqui na volta do botãozinho e faço um nozinho aqui, ó. Puxa bem. Novamente, passa aqui pela laçadinha e puxa bem. Pode até pegar o alicate para ajudar e vamos fazer por mais uma vez. Tá? Aqui, no final, depois que eu corto o fio, eu venho e coloco um pinguinho de cola instantânea para ficar bem coladinho. E ficou assim a minha primeira lateral. Olhem só que perfeição que ficou. Vou fazer a segunda lateral e volto com ele finalizado. Retornando aqui, meus amores, com ele prontinho, finalizado. E olhem só que perfeição que ficou. Espero muito que tenham gostado, conseguido entender e qualquer dúvida, basta deixar para mim aqui nos comentários. Ficamos por aqui, beijinhos de luz e até o próximo passo a passo.